Jesus. Bom estar mais um domingo aqui com vocês, para juntos aprendermos da palavra do Senhor, ok? Vamos continuar aí sobre as pragas do Egito, vamos ver qual a mensagem que Deus estava trazendo para o povo naquela época, e por que não dizer, que mensagem Deus tem para mim e para você nos dias de hoje, através desses eventos do Êxodo, ok? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor pela presença dEle, para que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, trazer a revelação do Senhor para nós. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos a Ti. E Deus, a nossa oração nesta manhã é que Tu venhas estar sobre nós, Senhor, trazendo, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Seja, Senhor, comigo, seja com Alan, seja com cada um dos meus irmãos e irmãs, cada pessoa, Senhor, que tem participado desse estudo, que Tu venha, Senhor, trazer a revelação dos céus. Fica, Senhor, conosco. Libera sobre nós, Senhor, uma unção, Senhor, da sabedoria, do conhecimento, para que venhamos, Senhor, não apenas conhecer, sermos detentores, Senhor, do conhecimento da Tua palavra, mas para que nós venhamos, Senhor, saber como aplicar, Senhor, os conhecimentos que Tu revela para nós na Tua palavra nos dias de hoje, para que possamos ser, Senhor, homens e mulheres melhores, homens e mulheres temente a Ti a cada dia mais. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos lá, mano? Vamos sim, né? Então a gente vai continuar falando sobre as 10 pragas do Egito. Na aula passada a gente falou até a 5ª praga e hoje a gente vai dar continuidade a partir da 6ª praga até a 10ª praga, que começa inclusive a instituição da Páscoa do Senhor. O que a gente vai ver a partir de agora é que as coisas vão ficar mais difíceis, né, para Faraó e para os egípcios, né? A gente vai ver que a saúde deles vão ser abaladas, vai também ter uma implicação na questão econômica, né? Principalmente na questão da praga dos gafanhotos, né? Então a gente vai ver isso, agricultura, né? A principal fonte econômica deles ali na época. A gente vai ver que Deus ele realmente vai apertar, vai pesar a mão, né, sobre Faraó e sobre os egípcios, né? E o interessante, pastor, é que Deus ele está sinalizando que ele quer que Faraó venha a se arrepender e a liberar o povo. E mesmo assim, Faraó não libera, Faraó não executa a vontade de Deus. E eu sou levado a pensar, né, nos nossos dias atuais. Quantos sinais Deus ele já não está nos dando? Quantos sinais Deus ele já não está nos mostrando? E a gente não se arrepende, a gente não muda. Então toda vez que a gente, né, faz isso, né, quando Deus mostra os sinais, mostra aquilo que Ele quer revelar e a gente não se arrepende, a gente não dá ouvidos, é como se a gente fosse um faraó no Egito, né, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Não é verdade? É verdade. A última praga que a gente trabalhou, Alan, foi a questão da peste sobre os animais. Sim, sobre o gado. Sobre o rebanho, sobre o gado, sobre as ovelhas. E agora essa peste, vamos dizer assim, ela sai sobre os animais e elas já vão vir agora sobre o homem e a mulher. Ok? Aí, como você falou, o negócio fica mais estreito. Fica mais apertado. Ok? O senhor vai comentar então a 6ª praga? Sim, vou falar aí a 6ª praga. Tá bom. Tá bom? Aí depois você vem aí com a 7ª praga, que vai estar falando sobre a chuva de pedras e de fogo, né? Tá certo. Que aí está também ligada diretamente a um outro deus egípcio. Essa praga que nós vamos falar agora, ela não está diretamente ligada a um deus egípcio. Ela está ligada também a autoridades egípcias, que também vai estar falando diretamente sobre os magos do Egito. O interessante a gente ler, né, esse texto do Êxodo capítulo 9, do 8 ao 12, aonde vai voltar para a cena os magos egípcios. O texto vai dizer que os magos egípcios, eles estavam presentes na hora da realização desse milagre que Deus faz. Embora eles já tivessem reproduzido alguns milagres, algumas das coisas que Deus tinha feito através de Moisés e de Arão, através das ciências ocultas, e
outras eles não tinham conseguido reproduzir, agora vem essa praga que não vai vir somente sobre Faraó e os egípcios, mas eles, como egípcios, também vão ser feridos com essa praga. Ou seja, aqueles que vocês confiam, Deus falando, né, para o povo egípcio, olha, aqueles que vocês confiam que podem fazer milagres, que são de certa forma imune a algumas coisas, essa praga vai ferir a essas pessoas também, vai ferir aos magos egípcios. Então, qual é a praga? Deus envia uma peste sobre os homens e as mulheres, sobre as pessoas, sobre o ser humano. Vamos dizer assim, tipo uma úlcera, que ela vai começar a estourar, né, na carne, na pele das pessoas, e é uma enfermidade muito severa, uma enfermidade que ela trazia uma má aparência para a pessoa e também um cheiro não muito agradável, porque essas feridas, diz os historiadores, que ela produzia um mau cheiro nas pessoas. E, como eu já disse, os magos estavam presentes quando isso acontece, quando começa essa praga, e eles vão olhar para eles mesmos e eles vão começar a ver essas úlceras brotarem. Então, o que eles fazem? Nesse momento, assim como foi na praga dos piolhos, eles saem de cena, eles saem da presença de Faraó e falam: Faraó, o problema é seu, eu vou para minha casa em busca de estar protegido, de estar guardado e também em busca de um tratamento, de proteção e tratamento. E mais uma vez, queridos, Deus faz aí distinção entre os egípcios e os hebreus. Todos habitavam sobre a terra do Egito. O povo de Israel, o povo hebreu, ali na parte de Gósen, e o restante do povo egito espalhado pelas terras egípcias. E mais uma vez, de forma miraculosa, os egípcios ficam cheios de úlceras, os egípcios são atingidos e o povo hebreu não sofre nenhum dano. A praga, a peste, a doença, aquilo que poderia trazer a morte sobre eles não são atingidos. A pele dos egípcios são cheios de úlcera. A carne deles é enferma. O psicológico deles ficam abalado. E por outro lado, os hebreus estão com a pele limpa, com a carne limpa e com a mente cheia de fé e de esperança e de certeza que o Deus deles é o Deus verdadeiro, é o Deus de poder, é o Deus que não deixa que a praga chegue sobre eles, é o Deus que está trabalhando em favor deles para que eles venham ser libertos do cativeiro. Como eu já disse, essa praga ela não está direcionada a um Deus, mas ela está direcionada a trazer um recado para o povo egípcio. Olha, aqueles que vocês confiam, aqueles que vocês acham que pode fazer milagres e coisas sobrenatural, o meu Deus é mais poderoso do que eles. O meu Deus também fere esses homens. O meu Deus também fere essas pessoas, sinalizando uma coisa: eles não passam de homens como qualquer um de vocês. Eles não têm poder sobrenatural. Ainda que eles tenham feito algumas coisas semelhantes do que Moisés e Arão fizeram, eles eram sujeitos a estar debaixo da mesma maldição, debaixo da mesma praga. E o povo de Israel não. O povo de Israel, o povo da Bíblia, aquele povo que se mantinha em pé, aquele povo que se mantia sadio, porque Deus guardava, porque Deus protegia.
A prática da magia, a prática dessas ciências ocultas eram coisas antigas, eram coisas que o próprio Satanás, quando caído na terra, ele já procurava enganar o homem, enganar a mulher, lançar mentiras sobre o homem e sobre a mulher. Nós vamos ver isso lá no Gênesis capítulo 3. Nós vamos ver que o Satanás ele engana a Eva, engana a Adão e discorre toda essa história que nós já conhecemos bem. Aí vão aparecer nesse momento aí da história das pragas, vão aparecer dois magos, né, que eram os grandes magos do Egito. Se eu não me engano, o nome deles são Jabes e... Ai, perdão. Ah, tá. James e Jambres. Esses dois magos que eram tidos como os magos todos poderosos, os magos que ficavam perto de Faraó, que também tiveram a sua carne, o seu psicológico atingido por essa peste. E isso estava dizendo, olha, o Deus desses caras aí de de Arão e de Moisés, esse Deus é poderoso. Esse Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele guarda verdadeiramente o povo dele. E sabe o que o pano de fundo disso aí? Deus de Israel, Yahvé, é capaz de guardar o seu povo. E os magos egípcios não são capazes de livrar o povo deles da peste. Deus te guarda, Deus te protege. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Podem cair 1000 à direita, 10.000 à sua esquerda e você não será atingido. Mas para isso você precisa praticar a sua fé no Senhor. Você precisa exercitar a sua fé, entregar cada dia mais o seu caminho a Deus, confiar nele, que ele vai fazer o que nenhum outro pode fazer, o que os falsos deuses não podem fazer, o que homens não podem fazer, o que médicos não podem fazer, ele pode fazer na sua vida. Amém? Ele pode realizar. Não é isso, Alô? É exatamente esse Deus isso. Ele pode fazer todas as coisas. Quando você vê aqui que a sexta praga, né, ela colocou as úlceras, as feridas, né, não só sobre somente os cidadãos egípcios, mas também sobre os sacerdotes, você vê que Deus estava punindo aquele povo de forma severa, porque ele queria que os seus filhos, que os israelitas, né, fossem libertos ali da escravidão. Agora eu vou falar um pouco sobre a sétima praga, que está lá no livro do Êxodo, do capítulo 9, versículo 13 até o versículo 35. A sétima praga é a chuva de pedra com fogo, né? E Deus ele havia fixado um tempo para começar essa sétima praga, certo? Ele falou que se caso o faraó não libertassem, né, Moisés falou a faraó que se o povo não fosse liberto, né, se faraó não se arrependesse, no dia seguinte seria a sétima praga, aconteceria a sétima praga, né, a chuva de pedra com fogo. Então esse tempo, esse período determinado aí por Deus, ele testifica ao faraó que o Senhor dos Hebreus, o Deus Yahvé, é o único Senhor, que é criador do céu e que controla todos os elementos da natureza ao seu favor, né? Inclusive os egípcios, eles acreditavam que os elementos da natureza, as manifestações, os fenômenos naturais, todos eles eram controlados por deuses, né? Por seus ídolos, por suas entidades, né? E aí o Deus dos Hebreus, ele se mostra misericordioso com os egípcios nesse momento, né? Porque ele fala, olha, se vocês não se arrependerem, se Faraó não se arrepender, eu vou trazer a sétima praga. Então ele estava dando uma chance, ele estava usando de misericórdia, né, com o Faraó para que ele pudesse ter tempo também
de se arrepender e fazer o que era certo aos olhos do Deus de Israel, né? Então ele advertiu a Faraó sobre a 7ª praga. Mas o interessante é que Faraó, mesmo assim, ele não deixa o povo ir. Ele não se arrepende, ele mantém ali o seu coração duro, né? E aí veio a 7ª praga, a chuva de pedras com fogo. E essa praga ela atingiu as casas dos egípcios, né? Ela veio arrazoar, né? com as construções, né? Com as pessoas. E houve um grande sofrimento ali por conta dessa chuva de pedras com fogo, certo? E aí a gente consegue observar é que alguns egípcios começam a temer o Deus de Moisés e o Deus de Arão, né? Eles começam a temer não no sentido de temer conhecer, mas no sentido de ficar com medo mesmo, né? De ficar amedrontado, de respeitar o Deus de Moisés e Arão. E o interessante também é que essa 7ª praga, né? Ela traz o juízo sobre os egípcios, mas ela também veio para poder envergonhar 2 ídolos, 2 entidades egípcias, né? Em específicos, que era a deusa Íris, que é a deusa da água, e o deus Osíris, que é o deus do fogo, certo? Porque as pedras, né, vinham ali e destruíam tudo com fogo também, e a deusa Íris, que era considerada a deusa da água, não pôde apagar aquele fogo. Então ela foi envergonhada nesse sentido, né? A deusa Íris, ela era a deusa do céu e do mar, e ela personifica o arco-íris, ou seja, uma ponte, né? Aquilo que une o céu com a terra. E ela não pôde, né, interferir naquele fogo, naquela chuva de pedra com fogo que estava caindo do céu sob o domínio do Deus de Israel. E também foi humilhado, né, foi envergonhado com essa praga o deus Osíris. Quem era o deus Osíris? Ele era conhecido como o deus do fogo, ou seja, né, com a 7ª praga, Deus, né, Yahvé, estava mostrando para os egípcios que não era Osíris que controlava o fogo, era ele. Ele é que controlava todas as coisas, ele é que controlava todos os elementos da natureza, a cada qual o egípcio atribuía um ídolo, né, para poder adorar. Então Deus estava mostrando que ele tinha um controle dos fenômenos naturais. Então, com isso, ele veio envergonhar a Osíris. E por que isso tem um significado importante nas entrelinhas? Porque Osíris ele era um deus muito popular no Egito. Tinham muitos templos, existiam muitos templos atribuídos à adoração a Osíris, né? Então, quando o Deus de Israel ele vem e aflige o Egito, né, envergonhando o deus Osíris, ele está mostrando para Faraó, para os magos e para os egípcios que ele é o Deus Todo-Poderoso e ele tem poder de controlar tudo o que acontece na terra e no céu. Amém? Então o pastor Fábio vai estar comentando um pouco mais agora sobre a 8ª praga, né, que é a praga dos gafanhotos. Inclusive, né, no Brasil, né, ficou ameaçado aí de ser atingido por gafanhotos, né, conforme aconteceu lá, se eu não me engano, foi na Argentina, né? Então as pessoas começaram a olhar e falar, meu Deus, as pragas estão acontecendo de novo. Será que isso tem alguma coisa a ver com o final dos tempos, né? Graças a Deus, essa nuvem de gafanhotos foi embora, né? Não chegou aqui. Vamos lá, queridos. O texto de Êxodo capítulo 10 agora, ele vai dedicar 20 versículos do versículo 1 até o versículo 10, falando da praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos, ela veio para destruir aquilo que teria sobrado da vegetação, da agricultura, da devastadora chuva de pedra e de fogo que aconteceu. É verdade que sobraram algumas coisas, mas aí Deus então ele manda essa praga dos gafanhotos que consome tudo aquilo que restou, ou seja, eles ficam à mercê, eles não têm mais aquilo para comer, eles não têm aquilo para sobreviver. A dependência que eles tinham da agricultura foi destruída. O juízo divino, mais uma vez, veio para fazer uma demonstração que a crença nos deuses egípcios, que garantiam a colheita deles,
era um Deus falso. Deus encheu a terra, Deus encheu o ar de gafanhotos para devorar tudo. E aí vão entrar como pano de fundo da discussão dois deuses egípcios, Shu e também Sebec ou Suco, que é o mesmo Deus, que são deuses que vêm estar diretamente ligado a essa relação aí. O Shu era o deus do ar. Era o Deus que tinha o controle sobre o ar seco, vamos dizer assim, sobre o calor, sobre essa questão que está ligada à natureza, sobre a terra. Esse Deus, para eles, o Shu, ele era esse Deus que tinha esse poder de controlar o ar. E o que Deus faz, o Deus dos hebreus? Ele manda através do ar, né? Através da natureza, vinda sobre o ar, uma praga para consumir aquilo que o Deus Shu, que guardava o ar, que era responsável pelo equilíbrio do calor, consumir tudo que eles tinham. Mais uma vez fica provado que o Deus egípcio, os falsos deuses egípcios, no qual eles depositavam a sua confiança, não podiam fazer nada. Shu é humilhado, Shu é, vamos dizer assim, desvalorizado pelos egípcios. Vinha aquela nuvem de gafanhotos no ar e o povo egípcio de repente clamava: Shu, Shu, ajuda a gente, que está acontecendo? E vinha essa praga e devorava tudo. E o interessante que também tinha um deus que era Sobek ou Suco, que era o deus inseto. Era um deus que ele era representado por um corpo humano e uma cabeça de crocodilo, porque nessa época o crocodilo aí, ele era tido como um inseto também. Então, esse deus dos insetos, vamos dizer assim, ele não foi capaz de proteger o povo egípcio contra uma peste de insetos, contra uma peste de gafanhotos. Esses gafanhotos vêm, devoram toda a agricultura, devora toda a vegetação. O povo já estava triste, já estava sem saber o que fazer, porque grande parte da agricultura deles tinha sido consumido, destruído pela chuva de pedra e de fogo, como o Alan falou pra gente aqui, e aí então eles depositam a confiança em Suco. Esse Deus vai nos livrar, esse Deus vai preservar aquilo que nós ainda temos para nos alimentar. E esse Deus também é colocado em xeque. Esse Deus também ele é colocado assim, em questionamento pelos egípcios. Poxa, em uma praga, 2 deuses foram dissipados. Dois deuses no quais os egípcios tinham depositado grande confiança, que era o deus Shu, que controlava o ar, como eu já disse, e o deus Sebec, ou Suco, que era o deus do inseto. Não puderam fazer nada. Não puderam guardar o povo. E mais uma vez, a plantação dos egípcios, os gafanhotos não chegaram sobre a lavoura dos hebreus. Os egípcios tiveram tudo destruído, os hebreus foram preservados. Queridos, Deus preserva o que é seu, Deus guarda o que é seu. Praga nenhuma virá sobre aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, se Deus te deu uma promessa, Deus te deu algo,
pode ter certeza de uma coisa: se você confiar nele, vai ser preservado. A promessa que ele fez para você vai ser cumprida. Aqueles bens materiais, aquilo que Deus te deu, ele vai cuidar, porque ele é o Deus que pode cuidar, ele é o Deus que pode preservar. Os deuses egípcios não foram capazes de proteger aquilo que os egípcios tinham. Mas o meu Deus, o seu Deus, ele é fiel e justo para nos guardar, para nos proteger, para fazer com que nós venhamos a ter o nosso alimento, o pão de cada dia. Amém? Os deuses egípcios são colocados em xeque. E mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, é exaltado, é visto com os olhos diferentes pelos egípcios. Olha, o Deus deles guardou a eles, o Deus deles continuou dando o alimento para eles, guardando a lavoura deles. E os nossos deuses não puderam fazer nada. Não é isso, Alô? É verdade. Não puderam fazer nada. E aí nós vamos entrar se podemos dizer assim, Alan, nas duas principais pragas, as duas últimas pragas. Nos golpes certeiros, né, na religião. Fatais, vamos dizer assim, o tiro no coração. Aquela faca. Aquela faca que uma entrou no coração e outra entrou roda na cabeça, encontrou lá, né? E acabou. O que o Alan vai trabalhar com a gente agora é a questão da praga da escuridão. Uhum. Isso aí dá conversa. É pesado. É pesado. O significado é pesado. Porque tem um grande Deus envolvido nisso aí, não é verdade, Alan? Com certeza. Você pode trazer pra gente essa Posso sim. explicação aí? Então, ela vai trazer escuridão total, densas trevas. Você vai ler o relato dessa 9ª praga no livro do Êxodo, capítulo 10, né? A partir do versículo 21. Então você vai ter esse relato sobre a 9ª praga. Por que eu e o pastor Fábio, a gente brincou aqui, né? Dizendo que a 9ª e a 10ª praga foram os golpes mais fortes, né? Que, digamos assim, o Deus dos Hebreus deu na religião egípcia. Por conta do seguinte, né? A 9ª praga ela vai relatar para a gente que o Egito ele ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas que estavam ali a 1-2 palmos de distância, né? Então o Egito ele ficou sob domínio das trevas, sob domínio da escuridão, e isso se estendeu por 3 dias, né? Mas o interessante é que na casa dos hebreus, lá na terra de Gósen, não houve trevas, houve luz. Olha só esse paralelo, né? A gente sabe, né, a ciência, né, mostra pra gente isso experimentalmente. Se a gente apagar a luz aqui do cenário e acender uma lanterna, essa luz ela vai se espalhar. E Deus ele teve o controle de manter as trevas no Egito e manter, né, a luz ali na terra de Gósen. Então já começa, né, algo sobrenatural, algo maravilhoso nesse quesito, nessa questão, né? Mas o interessante é o seguinte: na aula anterior eu falei que toda vez que o sol se punha, os egípcios eles acreditavam, né, que o sol era o deus Ra, o deus mais poderoso do Egito, o Deus que tinha autoridade sobre todos os outros deuses, né, que vinham abaixo dele, como Osíris, como Íris, né, e os outros deuses que o pastor Fábio também citou. Todos esses deviam, né, obediência e deviam temer a Ra, que era o deus Sol, certo? E toda vez que o Sol ele se punha, né, no horizonte, acontecia uma batalha entre os deuses que protegiam o Ra contra a deusa Apófise, que era aquela deusa em forma de serpente, né? E essa deusa queria trazer trevas ali para o Egito, envergonhando, enfraquecendo Ra, né? E toda vez que o sol nascia no outro dia de manhã, os egípcios eles tinham a certeza que Ra tinha vencido a batalha e que continuava governando, né, a vida deles normalmente, né? Então eles tinham essa ideia. Quando vem a 9ª praga, que acontece densas trevas ali no meio dos egípcios, os egípcios eles começam a falar: meu Deus,
Cadê o Ra? Cadê o Deus Sol? Esse Deus ele foi enfraquecido, esse Deus ele foi derrotado, né? Então, essa praga, essas densas trevas, ela mostrou para os egípcios que até no principal Deus que eles confiavam, que era o Sol, que era a fonte de luz, né? Que eles adoravam, podia ser enfraquecido e humilhado pelo Deus de Israel. E o interessante é você notar que houve trevas no Egito, mas não houve trevas ali na terra de Gósen, né? Por que isso aconteceu? Porque Deus, né, o nosso Senhor, ele é a verdadeira luz. É o nosso Deus que nos traz a verdadeira luz. A palavra, né, em João capítulo 8, versículo 12, vai dizer, né, Jesus ele vai afirmar: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, os egípcios eles botavam a confiança deles na luz do sol. Mas Deus ele está mostrando que com a nona praga, até mesmo a luz do sol, que é uma coisa que a gente tem certeza, né, do brilho todos os dias, né, quando o sol nasce, até isso está sobre o domínio, está sobre o controle do Deus Yahvé, do Deus de Israel. E Ele é quem decide, né? E Ele é quem é a verdadeira luz, Ele é quem traz a verdadeira luz, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz para esse mundo que jaz em trevas, né? Por conta da maldade que tem se espalhado nos últimos dias, né? E agora o pastor Fábio, ele vai falar para a gente sobre a última praga, né? Que é a 10ª praga, a morte dos primogênitos, né? Então, tem um significado, pastor, por detrás disso aí, né? Nas entrelinhas, que a gente não consegue enxergar. Por que Deus ele foi tão severo em permitir que os primogênitos ali, né, dos egípcios viesse a falecer, viesse a morrer? Tem algum Deus que ele está querendo destronar especificamente ali, né, nesse quesito? Tem várias coisas envolvidas nisso aí, Alan. Vamos fazer isso aqui junto? Vamos conversar juntos sobre isso aqui. Isso aqui é um tema bem interessante. Eu creio que nós devemos dar uma atenção especial a isso aqui, mas não vamos demorar muito também. A morte dos primogênitos, como está narrado no texto de Êxodo capítulo 11 e capítulo 12, aí vai ter um vasto período, texto na Bíblia, né, falando sobre isso. Esse, vamos dizer assim, foi um golpe que cairia sobre os primogênitos dos homens e também dos animais, Ana. Os animais também sofreram com essa não praga. foram só os homens, os filhos dos homens, os seres humanos que seriam atingidos por essa praga, mas todo primogênito também dos animais dos egípcios. Qual a mensagem que estava aí? Até aqui, Deus fazia com que uma praga viesse sobre o Egito. Faraó falava: não, eu vou deixar o povo ir, sei lá o quê, e depois dava um passo atrás. Vamos dizer assim, estava de certo modo brincando com Arão e com Moisés ali. Estava querendo fazer um joguinho com Arão e Moisés. Vinha a praga, Arão e Moisés faziam que a praga cessasse e ele dava um passo atrás. Então, com essa praga aí da morte dos primogênitos, Deus estava mandando uma mensagem para aquele povo egípcio: eu não vou tolerar mais. Acabou. É o ponto final agora, né? Ponto final. Eu não vou tolerar mais o que vocês estão fazendo com os meus servos Arão e Moisés. Eu não vou tolerar mais que o meu povo seja oprimido por vocês. Eu não vou tolerar mais que o meu povo esteja debaixo de uma servidão no qual eles estão, que não foram criados para isso. Então foi o ponto final. Foi ali, acabou, chega, entendeu? Aí então a praga em si, ela está escrita no texto do Êxodo, capítulo 12, verso 12. Quero ler aqui para vocês entenderem bem isso aqui. Olha só. Porque naquele dia passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os animais até os homens, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Presta atenção nisso aqui. Olha só. Executarei juízo sobre
todos os deuses do Egito. Assim como ele já vinha fazendo, né, com as outras pragas, né? Mas aí parece que a última praga é como se fosse, não, agora eu selei. Vamos lá. Agora eu trouxe a destruição dessa religião falsa. É necessário nós entendermos uma coisa lá. O faraó, o rei do Egito, o governador do Egito, ele se autodenominava filho de Ra. Ou seja, filho do maior Deus, do Deus mais poderoso do Egito, que já tinha sido destruído com a praga anterior, já tinha sido colocado em xeque, humilhado, porque a luz desapareceu, a escuridão, as trevas reinou sobre o Egito durante 3 dias. E não só porque ele não pôde trazer luz para o Egito, mas também a terra de Gósen foi iluminada. Foi iluminada. Né? Então como é que o Deus Ra permite que isso aconteça? Exatamente. E Faraó, se autodenominando filho de Ra, ele estava dizendo uma coisa: eu também sou divino. Eu também sou primogênito. Eu também sou primogênito e eu também sou Deus. Ele dizia isso. Então, até esse momento, o faraó, a figura do poder dele não tinha sido afetada. Os outros deuses tinham sido afetados. Os magos foram afetados. Mas a figura desse Deus que o povo egípcio olhava e via no faraó porque era filho de Ra, não foi afetada a imagem dele. Então agora Deus fala assim, ó, a imagem desse cara vai para o espaço. Vai acabar, né? Porque com a morte dos primogênitos, e com certeza o faraó ele tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitos animais, iriam morrer. Mas não só os primogênitos dos animais dele, o filho dele, que iria reinar no lugar dele, o filho dele, que seria o primogênito, que iria assumir também uma divindade, porque também ia ser colocado como filho de Ra, iria morrer. Então o primogênito de cada casa veio a falecer, né? O filho primogênito de cada. De Faraó, dos oficiais de Faraó, do povo, do Faraó até o mais simples homem egípcio iria perder o seu primogênito. A rendição de Faraó teria que ser completa. Ele teria que verdadeiramente olhar para o Deus de Israel e ver, não tem jeito. Esse Deus é Deus. Não tem Ra, não tem Íris, não tem Osíris, não tem Suco, não tem nenhum Deus. Esse Deus deles é Deus. E aí vai acontecer um evento muito interessante. Quando Deus ele revela a Moisés e a Arão que isso iria acontecer, Deus fala para Moisés, Moisés, agora chegou a hora. Agora verdadeiramente Faraó vai deixar com que o meu povo venha sair do Egito. E celebrar o culto no deserto, né? Mas essa praga que eu vou enviar, que eu vou deixar passar sobre toda a terra do Egito, ela é muito forte. Mais forte até do que as trevas, Mais forte que as trevas. Então eu vou direcionar a você a trazer uma mensagem para o meu povo. Que o meu povo ele vai tomar um animal sem defeito, um animal bonito, um animal perfeito, vai sacrificar esse animal, vai separar a carne dele, e o sangue desse animal vocês vão passar sobre o portal, ou seja, sobre a verga da porta, entendeu? E daí vai vir hoje só apenas uma palhinha aqui sobre a cultura judaica, que eles marcam a casa deles, não mais com sangue, mas eles têm um símbolozinho que é o Messussar, que eles põem na porta da casa dele, dizendo assim, aqui Deus habita, aqui o Espírito de Deus está aqui, está protegido por Deus,
entendeu? Tem essa questão, a gente pode ir lá no quadro Curiosidade Bíblica falar sobre o Messuzá uma hora, entendeu? Então vocês vão pegar o sangue desse animal, vocês vão colocar na verga da porta, porque quando o anjo da morte passar, ele vai ver esse sangue e ele não vai entrar nessa casa. E o interessante é que esse anjo da morte, a Bíblia deixa claro que ele é da parte de Deus. De Deus. Não é da parte do inimigo, é da parte de Deus. Esse anjo, ele representa o cálice da ira de Deus sobre aquele povo egípcio. Sim, na verdade, quem tem o controle sobre a vida e a morte não é o diabo. Quem tem o controle sobre a vida e a morte é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Então, por isso, ele pode enviar isso. Então, vocês vão passar o sangue, vocês vão comer da carne, vocês vão preparar pães rápido, sem dar tempo de fermentar. Não precisa colocar fermento nesse pão, que é o pão asmo ou ázimo, como nós falamos. E vocês vão estar prontos, porque a hora que Faraó falar, pode sair, vocês vão sair a 1000, vamos dizer assim. E isso aconteceu. Aí tem um outro evento que nós vamos estudar. Aí dá início a vamos dizer assim, a maior festa do povo judeu e também é a maior festa para nós cristãos. É uma festa incomum, é uma festa comum para os judeus e para os cristãos. Aí nasce, sabe o quê? O Pessah. Que é a Páscoa. Pessah é a Páscoa. Nós já falamos, nós já fizemos uma live há pouco tempo Foi sobre em abril a gente fez, a Páscoa, na Semana Santa, mas nós vamos estudar sobre a Páscoa novamente. Então, é instituída a Páscoa. O que é a Páscoa? O que é esse Pessah? A palavra Pessah em hebraico significa passagem. Passagem de um estado de escravidão, passagem de um estado de opressão para um estado livre. De liberdade. De liberdade, de libertação. De liberdade para poder cultuar ao Deus verdadeiro. Então, nesse momento faz a instituição da Páscoa. Nesse momento, Deus pesa a mão sobre os egípcios, pesa a mão sobre o rei Deus, Faraó, né? Faraó, o filho de Ra, e a morte sobre a terra. Há pânico sobre a terra, há choro sobre toda a terra do Egito, há assim, as pessoas não sabiam o que fazer, o que aconteceu, meu filho morreu, mas o meu também, o meu gado morreu, a minha ovelha morte, 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 morte. E o povo hebreu, sabe o que estava fazendo? Cantando glória, glória, aleluia. Dentro de casa, celebrando uma festa. Protegidos. Claro que não é essa canção que eles estavam cantando, né? Mas eles estavam celebrando a Deus, porque a morte chegou para os outros, mas para eles não chegou. Os primogênitos estavam guardados, os primogênitos estavam protegidos. Amém. Deus estava presente na casa deles. E quando Deus está presente na casa, tem vida e vida com abundância. Sabe por quê? Porque Jesus diz, eu sou vida. Amém. Eu tenho a vida. A gente observa então, né, com esse relato da 10ª praga, que Deus ele pode se irar com o povo, certo? Né? Deus ele pode ficar irado com o povo, mas ao mesmo tempo que ele se ira, ele também é misericordioso. Porque se a gente for trazer isso para as nossas vidas atuais, nós somos pecadores? Somos. Nós fazemos coisas erradas? Fazemos. Isso acende a ira de Deus contra nós? Acende. Mas Deus é tão misericordioso que ele deu o Filho dele como cordeiro. Então, quando ele vem, né, com a ira e vê sobre nós o sangue na nossa vida, a ira dele passa de nós, né? Porque ele vê em nós o sangue do Filho dele, o Cordeiro Santo e Imaculado, derramado sobre cada um de nós. É interessante fazer esse paralelo? O que você acha? Sim, é muito interessante. Tem uma outra coisa aqui também, Alan, que está escrito no capítulo 12, no verso 32, que vale a pena a gente falar. Quando essa praga veio e ainda de madrugada, Faraó manda chamar
a Moisés e Arão para poder falar com eles: vocês podem ir embora, junta tudo que vocês têm, não só os filhos de vocês, mas pega o gado, pega o que vocês têm de comida, pega as tendas de vocês, os utensílios de vocês, pega tudo e vão embora. E aí, vamos dizer assim, a ficha cai para Faraó, porque como Moisés e Arão trouxeram essa maldição sobre o povo do Egito, Faraó pensou o seguinte: se esses dois homens podem trazer o juízo de Deus sobre a terra, também podem abençoar a minha vida. E de forma surpreendente, sabe que Faraó fala para Arão e para Moisés? Vão levar tudo que vocês têm, e quando vocês estiverem adorando o Deus de vocês lá, cultuando o Deus de vocês, orem por mim. Ele fala isso. Olha, gente, ora por mim. Como Deus é fantástico. E aí nós vamos trazer isso para os dias de hoje. Você conhece alguém que sempre dizia que era ateu, que não acreditava em Deus, que falava: não, esses crentes são malucos, vão para a igreja, são fanáticos, querem dar dinheiro para pastor e um monte de coisas. Mas quando estão ali com a faca para entrar e torcer, como você falou, Alan, sabe o que eles fazem? Ora por mim. Tem como colocar meu nome? Gente, quantas vezes eu já escutei isso? E a gente faz isso, cara, com muita felicidade, com muito amor no coração, né? E eu creio que você também já deve ter escutado isso, já deve conhecer alguém que nunca acreditou em Deus, nos feitos de Deus, mas na hora que o negócio apertou, olha por mim lá, cara. Não é verdade? É verdade. Então, o Êxodo, ele foi a libertação da escravidão do povo hebreu do domínio egípcio. Esse evento, ele aponta para uma coisa lá. Queridos, esse evento ele vai apontar para uma libertação maior que iria acontecer anos depois lá na frente, que também um cordeiro perfeito, imaculado, iria ser sacrificado. Amém. Agora, não mais para trazer a libertação sobre um domínio humano, mas isso está apontando para Jesus, para o Cristo, para o Messias, para o Yeshua HaMashiach, ou seja, para Jesus, o Messias. Amém. Aquele que iria trazer a libertação do pecado. Amém. Aquele que iria poder olhar para o homem, para a mulher e dizer assim: os seus pecados estão perdoados. Amém. Jesus morre, interessante, que é na semana que os judeus comemoravam a Páscoa. Então casa direitinho. Casa direitinho isso aí. Quando os judeus estavam celebrando a Páscoa, Jesus morre. O cordeiro é sacrificado para novamente trazer uma libertação. Agora, uma libertação maior, uma libertação, vamos dizer assim, completa sobre o povo. Jesus dizia para o povo nesse momento: vocês estão livres da culpa de vocês. Vocês estão livres do peso que está sobre ombros de vocês. Vocês estão livres. Vocês são livres para adorar. Vocês são livres até para entrar no Santo dos Santos. Amém. Adorar o meu Pai. Ter comunhão e intimidade com Ele. Deus aí estava conduzindo ao seu povo, também com mão forte. Agora, não para uma terra que manda leite e mel, mas estava conduzindo para, abrindo as portas, para o Canaã celestial. Então é por isso que hoje a gente não precisa mais sacrificar nenhum animal quando a gente peca. Sim. Porque Jesus ele fala, está consumado, né? Sim. O livro de Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo é único e eficaz. E isso traz uma proteção divina sobre as nossas vidas. Não é, pastor? Exatamente. Então, queridos, terminando esse estudo, por isso nós devemos caminhar humildemente com Deus. Amém. Por isso nós devemos hoje, dia após dia, sermos homens e mulheres que confiam em Deus, que caminham segundo os padrões de Deus, que não venhamos ter outro Deus para adorar ou
colocar no lugar de Deus qualquer uma outra coisa. Essas 10 pragas, ela vai trazer uma mensagem para mim e para você hoje. Você pode adorar quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode confiar em quem você quiser, mas quem tem a última palavra é o Deus Todo-Poderoso. Yahvé, Adonai, o Eterno, o Deus imutável, o Deus que está presente nas nossas vidas, o Deus que se fez homem, que foi à cruz, que pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Amém. Não é verdade? É verdade. Queridos, mais uma vez espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra do Senhor, ok? Eu vou fazer uma coisa, até hoje eu não tinha liberado material nenhum, mas esse material foi escrito, bem elaborado aqui, Deus nos deu a direção para elaborar isso, e eu quero compartilhar com você que tem muita coisa boa aqui que não deu tempo da gente falar. Então, se você quiser esse material, manda um e-mail para mim ou um WhatsApp. Meu e-mail vai aparecer escrito aqui embaixo, ok? pr.fffarantes@icloud.com, que eu vou mandar esse material para você, ou então você me pede pelo WhatsApp 2299-816-0599, ou então pelo e-mail e pelo WhatsApp do Alan. Fala aí, Alan, o seu também, que você também pode estar enviando isso para o pessoal. E-mail é alangsouza.cf@gmail.com, né? Você pode estar mandando esse e-mail para mim, que vai aparecer aí na tela de vocês, e aí a gente pode também estar encaminhando esse material para vocês, se vocês desejarem. Ok, queridos? Vale a pena estudar o Êxodo. Por que nós estamos liberando esse material aqui para você? Porque isso aqui vai ser como chave para nós entendermos melhor a Páscoa e os outros eventos que vai vir aí no Êxodo para a gente poder estudar. Leia o livro do Êxodo, leia esse material, estude, porque tem muita coisa boa aí para frente, ok, queridos? Amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça cumprir o desejo do coração dele na sua vida e da sua família. Amém? Amém. Vamos orar aí, Alan. Ora pra sim. gente aí, termina esse estudo com uma oração aí. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor trouxe para as nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor nos mostra no livro do Êxodo que o controle de todas as coisas está em suas mãos, Senhor. Sim, Pai. Não importa, Pai, o momento difícil que por acaso nós venhamos a passar, o Senhor nunca perdeu o controle das nossas vidas, ó Deus, e é a Ti que nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé, e é, Senhor, para Ti que nós fazemos orações, Sim, Senhor, para papai. engrandecer e bendizer o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor permanecer conosco, Senhor, seja no momento da bonança, seja no momento de dificuldade. Eu gostaria de pedir especialmente por aquele que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor invada o coração do Teu povo, que o Senhor possa trazer o arrependimento, Pai, se algo está fora, Senhor, da Tua vontade, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos dê a chance, Senhor, de edificar um local de adoração para Ti dentro das nossas casas, Senhor, e dentro das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te bendizer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, as nossas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.